Deus me deu um amigo, coisa que eu não tinha. O nome do meu amigo é Gelanildo. E ele era um amigo e irmão. E esse meu amigo, ele acompanhou um pouco da minha trajetória, porque quando eu aceitei Jesus, eu ainda tinha um pouco de sentimento, de mágoa dentro de mim. E eu tentava me matar 24 horas. Sim. E Mesmo depois de aceitar Jesus. depois que eu aceitei Jesus, ainda trazia isso dentro de mim. Tentava... Isso. Queria morrer. Eu queria morrer. Porque, querendo ou não, eu sentia muita falta do meu pai, do convívio familiar. E eu tentava me matar. Aquilo não tinha saído de mim ainda. E esse meu amigo me acompanhava com medo de fazer com coisa errada, né? E eu sempre dizia ele que não ia fazer, mas vinha aquele pensamento, mau pensamento. Mas Jesus me libertou depois que ele me batizou com o Espírito Santo. Na trajetória em diante, que eu comecei a pregar e que Jesus começou a me revestir da sua graça, aquilo foi embora de mim, graças a Deus. Amém. Mas nesse culto de Ano Novo, eu já liberta desse sentimento, mas ele ficava com receio. E ele disse, eu vou lhe acompanhar para você não ir só. E eu disse, bora. A irmã ia dar um banquete na casa dela, bora. Eu não sou dono da casa, mas vou lhe convidar, vamos. Está lá os filhos dela, vamos. A gente foi. Quando a gente chegou no meio do caminho, eu vi uma grande multidão. E eu disse, como é que a gente vai passar por aí, essa grande multidão aí agora? Vamos ter que dar um rodeio bem grande para poder chegar em casa. Vamos ter que voltar pela rua Santa Luzia, para poder passar por dentro das ruas todinhas lá, sair por trás da igreja de São José, para poder chegar na casa da irmã. Aí ele disse, vamos, tá cedo. Eu digo, não. Eu vou encurtar caminho, eu vou enfrentar a multidão. Vou romper a multidão. Vou enfrentar a multidão. Ele disse, você tem coragem? Eu disse, tenho. Mas ele não sabe nem o que é aquilo dali. Eu digo, seja o que for, eu vou lá. Vou passar. Quando a gente chegou no meio da multidão, a gente observou que tinha um palco bem grande no meio da rua. E era uma missa da Igreja Católica. Missa de final de ano. É aquela igreja católica que tem tabuleiro? São José. A igrejinha São José. Eu disse, ei, aí é uma missa. E agora? Ele disse, se a gente ficar aí dentro, vão pensar que a gente está trocando as bolas. Eu disse, mas a gente só vai passar. Ele disse, mas vai deixar a gente passar na multidão dessa? Eu disse, vai. Quando a gente começou a enfrentar os primeiros irmãos da Igreja Católica lá, quando chegou no meio, que eu me deparei de frente ao palco, eu vi o padre celebrando a missa. Quando eu vi o padre, foi amor à primeira vista. Meu Deus, ela se apaixonou pelo padre. O homem estava celebrando a missa ainda. Celebrando a missa. Eu parei Parou, assim. encarou ele. Encarei. Os olhares se cruzaram, os olhares. Não, ele não me viu. Ele estava tão focado na missa que ele não me viu, mas eu vi. Eu parei, ele me puxando, meu amigo, não, pera aí, calma. Que padre bonito é esse, pelo amor de Deus. Ele disse, você é louca. Vai para querer o padre agora? Eu digo, não, peraí. Aí eu me lembrei da palavra que o pastor disse. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós. Eu sempre fui louca pela Bíblia Sagrada. Lá em casa é uma briga, eu digo que eu sou fã número 1 da Bíblia Sagrada. Eu amo a palavra de Deus. Coisa linda. Eu respeito demais. Tudo que eu escuto sobre a Bíblia Sagrada, meu coração chora de alegria. E eu tinha guardado aquela palavra no meu coração, eu estava remoendo aquela palavra ainda do culto de Ano Novo. E eu me lembrei, se vós estiverdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo em meu nome e vos será feito. Eu disse, peraí, eu vou praticar a Bíblia agora. Eu disse, como assim? Aí eu fiz uma oração. Só que ao invés de fazer uma oração em silêncio, para mim mesmo, eu fiz alto. Agora eu não vou acreditar, não tenho experiência nenhuma. Eu levantei a mão para o céu, no meio da igreja católica, lá no meio da missa, e disse, Deus dos crentes, Deus de toda a glória e de todo o poder. Tá vendo aquele padre ali? Eu gostei dele, olha só. Aí perto de mim tinha uma mulher da igreja católica lá. Ela olhou para mim e disse, ô menina, você é da onde, hein? Eu cheia de ousadia, eu disse, eu sou do céu. Ô, glória. Ela disse, do céu? Sim, do céu. Ela disse, não, de qual igreja? Disse, da Assembleia de Deus. Ela fez, só podia ser. Aí eu disse, por quê? Vocês são loucos. Aí eu disse para ela, loucos? Porque só pede aquilo que não pode obter. Eu disse, por mim não, mas ele pode. Eu disse, peraí, moça, deixa eu terminar de orar. Senhor, quando aquele padre entrar na sacristia, liberta ele. Ensina o verdadeiro evangelho para ele. Salva ele. Batiza ele com o Espírito Santo, porque para andar comigo tem que ser crente de fogo. Que eu quero me casar com esse padre. A mulher olhou para mim e disse, de novo? Eu disse, não, agora é casamento. Meu Deus do céu, não dá para acreditar um negócio desse. Gilanildo olhou para mim. Glória a Deus. E disse, Silvana, você é louca. Até o crente da Assembleia de Deus não disse que é louca. E ele começou a rir, você é louca. Ai, Jesus, eu creio. Vamos embora, vamos que eu quero comer. E nós saímos. E nós saímos rindo. E na hora que a gente saiu,
A gente passou a madrugada todinha rindo do que eu tinha orado, ele falando lá para a irmã, e começaram todo mundo a rir. Pediu o padre pro Senhor. Passaram-se 2 anos. 2 anos. Nesse percurso você não encontrou ninguém, você não se encantou por ninguém. Ninguém. Mas o padre estava... Não. Durante esses 2 anos, eu esqueci do que eu tinha orado. Evelyn, o que acontece muito na vida de muitos crentes é o seguinte. Eles pedem e esquecem. E Deus realiza. Muitas vezes a gente pensa que Deus ele esquece igual a gente. Que se esquece das coisas. Mas Deus ele responde a oração. Deus ele escuta a oração. E eu tinha esquecido que eu tinha pedido ao Padre, porque eu mergulhei, eu me deixei me doar pelo Evangelho. Esses 2 anos, eu me dediquei só a pregar na rua, ganhar almas para Jesus, vigílias, consagração, ciclo de oração. Comecei a dirigir ciclo de oração na Sombra dos Eucalipto, com a irmã Elisa, saudosa irmã Elisa. Eu era vice do ciclo de oração, ela era dirigente. E eu me mergulhei no oceano do Espírito. Não me preocupei com namoro, nem noivado, nem casamento. Eu entreguei totalmente a minha vida a Deus. Eu esqueci de mim e mergulhei a minha vida totalmente em Deus. Passaram-se 2 anos. E eu me lembro que tinha um culto de rua que foi adiado 6 vezes. Como Deus é perfeito. Às vezes, a gente não entende o trabalhar de Deus e chegamos até a murmurar, a achar que Deus tem que fazer do nosso jeito. Mas Deus, ele sabe como trabalhar. Ele sabe como executar as coisas. Deus é perfeito em tudo que faz. E muitos irmãos questionavam, ficavam furiosos, porque toda vez que esse culto era marcado em ação de graça, que era o culto de um jovem que saiu das drogas, e a mãe estava no culto em ação de graça, pela salvação da sua vida, chovia. Dava uma tempestade nesse culto, neste dia que não tinha culto. E as pessoas murmuravam, diziam que é isso. Será que Deus não quer esse culto? Mas Deus queria o culto no momento certo. No tempo dele. No tempo dele. E eu me lembro que nesse dia fez um sol, uma coisa mais linda do mundo. E os irmãos, à noite vai chover, sempre foi assim. Eu disse, não, o dia é esse. E o sol permaneceu à noite, foi uma maravilha, teve o culto. O culto foi uma benção, o Grupo da Paz participou, fazia parte de um grupo chamado Grupo da Paz, Tabuleiro do Martins. Na época tinha 150 componentes, todos jovens, anciões, e todo mundo com maior alegria de fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, ganhar almas. E o Grupo da Paz foi convidado para participar desse grupo, desse culto. E eu estava lá. E o culto começou, foi uma maravilha, mas eu observei que tinha um rapaz encostado, numa vendinha assim que estava fechada. E eu não podia ver ninguém encostado num canto, sem Bíblia, porque eu sabia que não era crente, eu ia lá evangelizar. Aí eu chamei meu companheiro, meu amigo, né? Gelanildo. Eu disse, vamos lá evangelizar aquele rapaz. A gente sempre tinha a maior prudência de se aproximar dos rapazes, nunca se aproximava sozinha. E era a ordem do líder do grupo. E eu chamei meu amigo, a gente foi lá. Só que só eu falei. Não reconheci o rapaz. Eu disse, o moço é crente? Ele disse, sou. Ele disse, até o tutano, minha irmã. Aí eu disse, amém. Aí eu disse, tu é crente até o tutano, então vamos se juntar com as brasas que está ali, ó. Ali tem fogo. Vamos se juntar no meio do fogo. Porque o fogo pega mais depressa, fogo com fogo. Ele riu. Quando ele riu, ele foi com a gente. Quando ele se aproximou, o meu líder do grupo deu oportunidade para ele. Desde que ele disse para mim depois que estava naquela venda orando para pedir uma oportunidade para pregar. Porque o culto foi de frente à igreja católica, onde ele era padre lá, onde eu conheci ele pela primeira vez. E ele orava a Deus para pregar ali, para dar o testemunho dele ali. E coisa de Deus, meu líder sentiu, sem conhecer ele, que não dava oportunidade, era estranho, mas ele disse que sentiu de dar a oportunidade a ele. E ele chamou ele para pregar. E ele disse, em 1990. Meu Deus. Era 1994. Aliás, 1992. Tinha passado 2 anos. Ele disse em 1990. Eu era o padre da igreja aqui em São José. E numa missa campal, Jesus entrou na sacristia. Meu Deus. A minha oração sendo ouvida. Meu Deus. Entrou na sacristia. Me ensinou o verdadeiro evangelho. Me libertou, me salvou. Olha só o que eu pedi a Deus. Liberta, salva e batiza. Ele disse, me libertou, me salvou e me batizou com o Espírito Santo. Quando ele disse isso, quando eu me lembrei da minha oração, eu caí de joelho. Eu disse, Deus. Olhei para o meu companheiro e disse, é o meu padre. Meu Deus do céu. Eu falei assim, é meu padre, Deus. E eu chorava.
E eu disse, meu Jesus. Deus, eu estava do outro lado, que eu tinha me distanciado, junto com as moças, fiquei com as moças. E o meu companheiro ficou junto com ele, junto com os homens lá. Aleluia. E eu me distanciei, eu chorava do outro lado, você estava com a mão, e o meu companheiro estava com a mão, fazia assim, dizendo que era ele. E eu disse, meu Deus, é meu padre. Mas eu não vou me aproximar dele agora. O Senhor que começou a boa obra, o Senhor há de aperfeiçoar. Aí, quando terminou o culto, ele disse, aquela jovem procurou saber de mim, meu companheiro me chamou, o companheiro de oração me chamou, eu disse, tá ali, vem Silvana, me veio. Ele disse, a jovem é solteira? Aí eu disse, até agora eu sou. Eita glória! Aí ele disse, porque quando eu estava ministrando a palavra, Deus me fez olhar à minha direita e eu vi você. Deus disse, está vendo aquela morena alta ali? É a tua futura esposa. Ela me pediu e eu te dei. Meu Você a ela. Vocês vão formar uma família. Vão pregar os 4 cantos da terra. E o meu nome vai ser glorificado através de vidas que vão me aceitar como Salvador. Eita glória. E Eu creio, Jesus. ele disse, eu tenho um pedido para lhe fazer. Eu pensava que era namoro. Ele disse, quer casar comigo? Meu Deus. Eu disse, o quê? Ele disse, você quer casar comigo? Mas espera aí, ele não tinha namorado com ninguém ainda. Não, ele não tinha. Ele não tinha porque ele tinha saído do convento. Sim. Tentou um relacionamento com uma moça, mas não deu certo. Deus não deixou. Uhum. Em Pernambuco, que ele foi embora para Pernambuco e para casa de algumas pessoas, alguns amigos que ele tinha. E quando ele retornou de Pernambuco, foi quando ele me conheceu. Entendi. Ele disse, você quer casar comigo? Eu disse, logo casar. Ele disse, Deus disse, nem namoro, nem noivado, é casamento. Aí eu disse, quero. Ele disse, eu vou pedir os seus pais. Eu disse, eu não tenho um pai. Aí eu contei minha história para ele. Ele disse, agora é mais um motivo para eu casar com você. Glória a Deus. Eu disse, você mora com quem aqui? Ele disse, eu moro sozinho. Mas eu tenho a minha casa, tenho móveis, eu tenho tudo. Só falta a esposa e Deus me deu você. Deus deu o kit completo. Aleluia, Aí eu creio. disse, passaram-se, mas a gente namorou, a gente noivou. Agora a gente namorou o quê? Poucos meses. Noivamos com 6 meses. Menos de um ano nós casamos. Menos de um ano. Casamos. Casou na igreja, Casei né? na igreja Tabuleiro dos Martins. Com os convidados, entrou de Isso. noiva. Isso. Tem fotos desse dia? Tenho. Que a gente vai ter que mostrar aqui, viu?